que Ele é misericordioso e todo dia, né, Ele nos dá a bênção. Amados, desde já gostaria de agradecer a todos pela presença, né? Os que estão presentes, que não puderam vir, a gente agradece também, estamos orando por eles, para que possam estar aqui conosco na próxima. Gostaria de agradecer ao pastor Reginaldo pela oportunidade, né, de estar ministrando a palavra do Senhor. E já sem delongas, gostaria de os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, seu capítulo 22. Estarei lendo somente do 1 até o 3. E os irmãos podem acompanhar aí no decorrer da pregação a mensagem desta noite. Aconteceu, depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. Ele disse: Abraão. E disse ele: eis-me aqui. E disse: toma-lhe para ti, toma agora o teu filho, um único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece ali o holocausto sobre uma montanha, e eu lhe direi. Então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo, e depois 2 de moço, Isaque, seu filho, e sentou a lenha, e para o holocausto levantou, e foi a um lugar a qual Deus lhe dissera. Irmãos, estamos com uma palavra abençoada do nosso Deus para nossas vidas nessa noite. A Bíblia agora aqui, ela vai falar, pastor Reginaldo, sobre um homem a qual foi aprovado por Deus. Gostaria já desde já deixar o título da mensagem dessa noite para os irmãos, que os irmãos falassem aí para o seu amigo que está do lado. O compromisso gera livramento. Compromisso gera livramento. Podem falar para os seus irmãos aí do lado: o compromisso gera livramento. O compromisso gera livramento. A Bíblia, ela vai falar sobre um homem chamado Abraão. Um homem a qual ele foi provado por Deus de tal maneira que nenhum outro homem foi. Mas um homem também que foi abençoado por Deus de maneira que nenhum outro homem foi. Você está entendendo por que a tua prova, você vai passar a ver ela de forma diferente agora? Você pode ser provado, você pode passar pelas dificuldades, mas Deus está na frente com o pódio da tua vitória. Aleluia. Pode dar glória, pode dar aleluia, porque a Bíblia está falando de Abraão. De Abraão, a qual Deus vira para ele e fala: Abraão, sai da tua parentela, você vai para uma cidade a qual eu lhe mostrarei, lá te fartei uma grande nação, você olha para o céu, Abraão, conta as estrelas se puder, assim te abençoarei como os grãos da areia do mar. Você está entendendo, meus irmãos, o que está acontecendo nessa noite? É uma coisa muito além do nosso entendimento, Reginaldo, pastor Reginaldo, irmão Erenildo. Porque, eu já explico, Abraão, ele nunca mais voltou para Harã. O que entendemos nessa noite? Irmão, não queira voltar para o lugar onde Deus te tirou. Se Deus te tirou, irmão, é porque você não é aquele lugar para a sua vida. Que Deus tem um lugar melhor para você. Não queira voltar, meus irmãos, para onde Deus te tirou. E Abraão não voltou. Fez tudo como Deus pedira, mandara. A obediência dele foi sempre. E nota aqui, pastor Reginaldo, não só a obediência dele. Nota aqui o zelo dele com as coisas de Deus. O cuidado dele com as coisas de Deus. Eu te pergunto, meu irmão, nessa noite, como que está o seu zelo com as coisas de Deus? Como você tem cuidado com as coisas de Deus?
Porque a Bíblia fala que mesmo Deus pedindo o único filho de Abraão, Abraão acorda cedo, prepara a lenha, toma para si o teu jumento e 2 de seus servos e seu filho Isaque. E ali começa a caminhada de Abraão e rumo ao sacrifício. É interessante notarmos aqui o jumentinho, porque o jumento era de Abraão, mas ali quem foi no jumento foi Isaque. Mas agora entendemos uma coisa, meus irmãos. O que Deus tem te dado é para você cuidar. Porque Isaque ali não ia deixar aquele jumentinho nunca, porque foi o pai dele que deu. A palavra agora do Senhor, ela vem te dizendo que Deus te dá algo para você cuidar, para você zelar, e que vai te ajudar no caminho. Pode dar glória, pode dar aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque é assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz, irmão. Deus vai capacitando os escolhidos. Talvez você seja aquele que senta no banco e quase nunca tem oportunidade. Talvez você venha aquele que vem na igreja só para receber. Talvez você seja aquele que nunca fez uma oração na igreja. Mas Deus, Ele está te falando que deixará algo em tuas mãos. Caramandá, xerende cantarábia, subiande comanás. Deus, Ele está te dizendo, irmão, que Ele tem um tratado contigo nessa noite. Eu não sei qual é a tua caminhada no Evangelho. Eu não sei o que você tem passado. Mas se você foi para ouvir essa palavra aqui essa noite, se Deus te trouxe para ouvir essa palavra nessa noite, foi justamente para você entender o que Ele quer com você. O que Ele tem guardado para a tua vida. E ali seguiu Isaque, Abraão e os 2 moços. Mas interessante, Reginaldo, pastor Reginaldo, que quando chega a um determinado local, Abraão deixa para trás os 2 moços e segue somente ele e Isaque. O que entendemos com isso, irmão? O que entendemos com isso, irmão? É que muitas das vezes você vai ter que deixar algo para trás para você seguir na caminhada. Muitas das vezes Deus vai tirar pessoas do teu caminho. Muitas das vezes você vai se encontrar sozinho na caminhada. Mas olha para cá. No momento que você estiver sozinho, é o momento que Deus está mais perto de você. No momento que você estiver sozinho, é o momento que Deus está tratando de você. Aleluia, glória a Deus. E aí Isaque vai com Abraão. Mas interessante é que chega num determinado momento a observação de Isaque, pastor Reginaldo. Isaque observa, pai, aqui está a lenha, aqui está a madeira, aqui está o fogo, mas aonde está o animal? Agora nós passamos a entender por causa de que a fé de Abraão. Por que a fé de Abraão? Você ouve muito falar na fé de Abraão. Mas Abraão, ele foi um homem de uma fé tremenda. Porque naquele momento, a qual ali seu filho, ele pergunta: pai, cadê o animal? Interessante é que desde o começo, quando Deus ali, ele fala com Abraão, Abraão não fala nada com ninguém. Nem mesmo com a sua esposa Sara. Sara sente que tem algo diferente com Abraão, porque ela conhece o seu marido. Mas ali ela sente uma angústia profunda, mas Abraão nada fala. O que entendemos com a mensagem dessa noite, meus irmãos? Porque tem coisas de Deus que é só para você. Você não vai poder falar para ninguém. Você não vai poder falar para o seu pai, o seu irmão, sua filha, o seu pastor. É você e Deus. E mais ninguém. E assim foi com Abraão. Abraão naquele momento ali, ele podia falar para o filho: meu filho, o animal é você. É você que vai morrer ali. Mas a fé de Abraão era maior do que a morte. A fé de Abraão era num Deus que prosperará. Foi a resposta dele para o filho: Deus proverá. Você crê, meu irmão, nessa noite que Deus proverá algo na sua vida que você está esperando? Aleluia. Dê glória. Glória a Deus. Dê aleluia. Aleluia. Você pode liberar palavras de adoração nessa noite, porque estamos mediante uma palavra do Senhor.
Aleluia. Não é a palavra do pastor Reginaldo, não é a palavra do irmão Hugo. É uma palavra de Deus que cura, salva e faz milagre. Aleluia. Aqui nessa noite a gente está falando de compromisso. Por que compromisso, irmão? Porque com compromisso vem a autoridade de Deus. Vem a propulsão de você atuar com Deus. Vem a propulsão de você carregar o nome de Deus. A Bíblia ela fala do momento a qual Moisés ali, ele perante aquele povo, o povo já na rebeldia danada, já querendo voltar, foi como o pastor falou na palavra introdutória. Tem gente que se arrepende e quer voltar para trás. Ali aquele povo, eles se arrependeram, queriam voltar para a casa da servidão. Mas antes ali eu creio que eles iam apedrejar Moisés. Moisés ele chega para o Senhor, pede poderes ao Senhor. Senhor, ele vira para Moisés e fala: Moisés, o que você tem na mão? Ele fala: Senhor, o que eu tenho é uma varinha. E quando ele toca com aquela vara no chão, aquela vara vira uma serpente, e Moisés corria daquela serpente. O que entendemos, meus irmãos, com isso? Muitas das vezes nós corremos do compromisso com Deus. Ah, tem uma vigília lá em tal lugar, pastor, hoje eu não posso ir. Hoje tem culto de oração, hoje eu não posso ir. Hoje tem oração na casa da irmã Aparecida, eu não posso ir. Como que você vai ter autoridade se você não tem compromisso? Abraão, ele teve compromisso com Deus desde o início da caminhada. E agora vai vendo que Deus ele pede em sacrifício a vida do seu filho único e gênito, a qual demorou 100 anos para nascer. E também devemos entender, para ficar bem claro, que Sara era estéril, e já era de idosa, de velha. Ela não podia ter mais filho, aquele filho era o filho da promessa de Deus. A promessa de Deus na vida de Abraão é que Abraão ia ser pai de todas as nações. É que faria de Abraão uma grande nação. Agora nós entendemos por que Deus só revelou a promessa para Abraão depois que ele se separou de Ló. Entendemos que na nossa vida é assim, meus irmãos. Quem são os Lós da nossa vida? De quem precisamos nos separar para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida? E chegando naquele tal lugar, a Bíblia ela vai falar que Abraão ali ele olha para o seu filho, ali ele olha para o altar, e ele olha para o que ele tem que fazer e ele sabe o que ele precisa fazer. Eu creio para mim, pastor, que aquele coração daquele homem ali naquele momento era um coração muito difícil, porque era a vida do seu único filho e eu sou pai. Eu sei como que é, se meu filho sentir uma dor, eu sinto por ele. Se meu filho se machucar, eu me machuco com ele. Se meu filho chorar, eu choro com ele. E agora ali, Abraão, mesmo assim, Abraão mostra os seus cuidados com as coisas de Deus. Prepara o altar. Prepara o altar. Organiza a lenha. Tudo bem organizado. A Bíblia, ela vai falar que quando Noé, ele constrói a arca, ali Noé, ele precisava de madeira boa. Ali ele precisava de madeira boa. E aquela lenha ali que Abraão levou era uma boa lenha. E assim somos nós na presença do Senhor. Como que você tem sido na presença do Senhor? Você tem sido um tijolo? Ou você tem sido uma pedra? Como tem sido o seu preparo perante as coisas de Deus? Porque Abraão ali preparou aquele altar, organizou tudo, pegou seu filho, amarrou, colocou ali. E agora, quando Abraão ele vai apunhalar o teu filho, Deus lhe olha e fala: não, Abraão, não faça nada com o moço, porém me provaste que é leal e obediente. O que estamos falando nessa noite, meus irmãos, foi que perante um altar foi oferecido sacrifício e foi ganho o livramento. Quantos livramentos Deus te deu, meu irmão? Olha para trás não, olha para frente, olha para o alto com fé. Quantos livramentos Deus te deu nessa vida? Entendemos, pastor, que nem os discípulos do Senhor tiveram livramento nessa vida.
Entendemos, meus irmãos, que se nós chegamos a essa idade, foi por misericórdia do Senhor. Aleluia. Se Ele nos poupou, se Ele nos deu livramento, foi porque Ele tem um plano em nossas vidas. E é um plano para construir algo maior através de nós. Agora temos que ter em mente o seguinte: zelo com as coisas de Deus. Como o pastor falou, nos oferecer como sacrifício vivo perante a Ele. O que é sacrifício vivo? O próprio Jesus falou: quem quer vir após a mim, negue a ti mesmo. Renuncie o pecado, pega a sua cruz e carrega. Entendemos que carregar a nossa cruz é suportar as provações. É se colocar no Evangelho, nos momentos bons e nos momentos ruins, nas dificuldades e na glória, na bênção e na falta da bênção, irmão. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A Bíblia ela fala que se nós não clamar, as pedras clamarão. Agora eu falo para você, pastor Reginaldo, as pedras não precisam de bênção. Mas mesmo assim, se nós não clamar, elas clamarão no nosso lugar. Entendemos a nossa necessidade de clamar ao Senhor. Entendemos a nossa necessidade de estar de frente a um Deus que cura, salva e liberta em obediência. Porque no momento que Abraão ofertou Isaac, ele olha e viu o cordeiro. A Bíblia, ela fala no livro de João, seu capítulo 1, no seu verso 29, que João, ele olha e vê Jesus. Ali é o cordeiro que desceu do céu e tira os pecados do mundo. O que entendemos, irmão, é que Deus, Ele não tem prazer pelo pecado, mas Ele ama o pecador. Talvez você esteja pensando que por muitas das vezes Deus não vai perdoar os seus pecados. Mas estamos nessa noite, irmão, o Cordeiro, a qual é a paz com o nosso Senhor. Jesus, ele veio para selar a nossa paz com Deus. Porque sem Jesus é impossível termos a paz com Deus. É uma paz a qual sem ela não veremos Deus. Jesus, ele falou: eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Entendemos agora um pouco do sacrifício de Abraão, que foi entregar a Deus o seu próprio filho. Mas entendemos também que o maior sacrifício, ele foi feito lá na cruz. Aleluia. Aleluia. O sacrifício maior, ele foi feito na cruz, pelo nosso Senhor Jesus. Aquele que deu a vida, deu a sua vida, pelo meu e pelos seus pecados. E entendermos isso, é entendermos o chamado de Deus para as nossas vidas. Fala para o seu irmão do lado: Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Amém. E como você tem se colocado perante esse chamado, meu irmão? Será que você tem ouvido esse chamado? Será que você tem a sensibilidade de pelo menos entender quando Deus está falando contigo? Será que você tem tido a sensibilidade de notar no culto, de quando é a palavra para você, de quando aquela pregação está encaixando com a sua vida, irmão? Eu não sei como está a sua vida, só mesmo você sabe. Mas nessa noite, Deus te convida a trazer para o altar. Vinde a mim, todos com seus pesados do fardo, e eu vos aliviarei. Ele quer te dar alívio, meu irmão. Ele quer te dar alívio. Eu agradeço essa oportunidade de trazer essa palavra em nome do Senhor Jesus. Gostaria de entregar minha oportunidade, mas gostaria de deixar um apelo a alguém que quer se converter aos caminhos do Senhor. Essa é a hora e o momento, irmão. O chamado de Deus, ele é único para você nessa noite. Venha ao altar, traga tudo para o altar e ele vos aliviará.
Tem alguém que quer aceitar o Jesus essa noite, meus irmãos? Se não tem, que Deus conceda uma outra oportunidade. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.